Oi, estamos de volta aqui da Educação Inclusiva do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França, este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Amanda, e vamos dar continuidade com o nosso tema tão importante sobre família e professores, uma parceria que dá certo, porque temos o mesmo objetivo, que a criança, que o estudante, ele desenvolva e tem a sua própria autonomia. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como a família pode participar, incentivar a realização da atividade proposta pelo professor. Porque muitas vezes temos a colocação, mas professora, eu não tenho tempo, professora, eu não consigo ler, professora, como eu vou resolver essa atividade que já faz muito tempo que eu estudei? Então, como podemos incentivar e estar próximo do nosso filho enquanto família e apoiando, incentivando nas atividades que chegam em casa? Então, primeiro, lembramos que falamos sobre a rotina, a importância da rotina nessa organização. A rotina para o planejamento dos estudos. Então, você, família, pode começar a organizar e vivenciar a rotina. Percebemos que no último encontro falamos sobre a importância da rotina e que a calma minimiza o estresse e a ansiedade. E isso já é um ponto importante para que esse processo aconteça. Mas é importante também que os pais, que a família, converse com o seu filho sobre as aulas. Como podemos conversar sobre as aulas? Uma pergunta: como foi sua aula hoje? O que a professora trouxe de novidade? Mostrou qual livro? Contou alguma história? Então, você escreveu seu nome hoje? Teve alguma leitura? Qual foi a palavra que te chamou a atenção? Então, você que conhece o seu filho, você pode conseguir alguma estratégia para poder estar presente e mostrar esse interesse com a vida escolar do seu filho. Então, ele vai se sentir contemplado, ele vai se sentir feliz, ele vai sentir-se importante. Ele vai começar a prestar mais atenção nas aulas, porque sabe que quando estiver no seu encontro, vai perguntar algo sobre a escola. Então, ele vai começar a atenção dele ficar muito mais direcionada. Então, a partir dessa conversa que você vai ter com o seu filho, você também vai ter subsídio para fortalecer a comunicação com a escola. Porque quando você for procurar a escola, você vai ter embasamento que você escutou o seu filho, que ele sentiu dificuldade sobre alguma coisa, de alguma apresentação, com alguma leitura. Então, você vai estar mais perto da realidade, do que está acontecendo com o seu filho, que ele está trazendo da escola para você, porque você não está presente, mas ele pode trazer essa vivência e compartilhar com você. Então, com essa configuração que você já está conversando com seu filho, você já tem uma conversa mais fortalecida com a escola, com uma professora, você já organizou uma rotina na sua casa. Então, naquele momento de estudo, naquele dia que você separou e organizou para ser vivenciado com o seu filho, antes desse momento você organiza o material. Por que essa organização é importante? Porque nós somos seres de várias atividades e atribuições. Então você se planeja para sentar ali com o seu filho. Ele também esperou muito para vivenciar esse momento. Aí quando você senta, faltou uma cola, faltou uma tesoura, eita, faltou o lápis de cor, faltou uma borracha, e tudo isso são coisas que podem atrapalhar esse momento que foi tão aguardado por ele. E você termina se dispersando desse momento tão importante e fundamental, que ele também está esperando para compartilhar algo com você. Então, que esteja ali, tudo organizado ao seu alcance, ao alcance do estudante. O que é que você preparou para vivenciar com ele naquele momento? E se foi com momentos partidos, 20 minutos, e depois mais 20 minutos, ou 10 minutos, e depois mais 10, porque a organização vai ser feita
com você e com o seu filho. Então, tem que estar voltado e incentivar. Ai, não, mas nesse momento não deu certo eu honrar com aquela rotina. Mas você chama ele, vamos fazer uma leitura? Conta para mim essa história que eu estou escutando. Eu estou escutando. Então, você precisa dar importância à vida escolar do seu filho. Isso traz uma motivação fora do normal. Você não tem ideia e perceba que isso, essa vivência em casa, ele leva para a escola com muita motivação e divide lá com a professora e com os colegas, que na minha casa eu fiz com meu pai, eu fiz com a minha mãe, eu fiz com a minha família, eu fiz com a minha avó, com a minha tia, eu fiz com a minha irmã. Então, cada um vai levando a sua experiência verdadeira, porque a verdade é o que traz valores imensos para a vida dele, é a motivação e a autonomia. Reserve um ambiente adequado. E o que é um ambiente adequado? Um ambiente que ele tenha conforto, que ele consiga resolver, que ele consiga fazer a atividade dele. Agora, quando falamos em resolver a atividade, não é a família que vai fazer por ele. Ou seja, na escola, ele pega a tesoura, ele recorta, tem uma flor para ser recortada. Então, ele só recorta a metade e cola e a professora faz o elogio, porque ele está em processo de desenvolvimento. Quando chegar na família, algumas entendem que se só for parte da flor, vai ficar errado, a professora não vai gostar, vai achar feio. Não, não pense assim. Por quê? O desenvolvimento dele, o processo que ele precisa passar é dessa forma. Hoje ele cortou pela metade, mas vai chegar um momento que ele vai conseguir fazer aquela atividade que a professora colocou para casa e vai chegar ao que você espera e o que ele consegue. Então, precisamos respeitar as etapas de cada estudante, o que é que ele está conseguindo desenvolver e prestar atenção para que não deixe nenhum elogio passar. Qualquer avanço é motivo de você parabenizar e deixar ele perceber que está evoluindo. Isso traz uma confiança com você, família, e com a professora. Ele é o nosso foco, ele é a nossa prioridade. Quem precisa se desenvolver é ele. Então, é o que eu falei. No momento que ele terminou a sua construção, a sua participação, vamos elogiar. Não vamos deixar passar em branco. Até, eita, mas ele não conseguiu fazer nada, professora. Mas ele pegou o lápis da bolsa, que ele não pegava antes. Valorize. Isso é crescimento, isso é autonomia. Ele está se descobrindo e desenvolvendo. Então, mas na escola, quando falamos desta atividade, desse acompanhamento, sabemos que a escola também traz desconforto e sofrimento, muitas vezes no olhar da família, porque a família, como eu já falei no nosso outro encontro, ele observa como o individual, a escola como coletivo. Então, nesse coletivo existem regras, e regras que precisam ser percebidas, precisam ser valorizadas. Então, o que é que acontece? Tem aquele estudante que é para fazer uma determinada atividade, e o que acontece? Ele levanta, ele conversa, ele brinca, porque a configuração dele em casa é assim. Mas sendo que em casa, ele está sendo visto de maneira individual. Na escola, se a professora não colocar para ele que ele precisa fazer, vai ter consequência. O que é que ele vai fazer com esse comportamento? Ele vai passar o ano inteiro brincando, levantando, conversando com um, conversando com o outro, puxando muitas vezes a atividade do outro. Então, aí causa um desconforto, causa um sofrimento. Chega naquele momento que temos rotina, a escola tem uma rotina, e chega o momento da brincadeira, do recreio. E esta criança que não fez, que não desenvolveu a atividade, que a professora sabe da possibilidade que ela tem de realizar a atividade,
e diz, vamos agora fazer com a professora, vamos desenvolver, a professora te ajuda, e ela não quer, porque ela quer brincar. Ela não realizou e quer brincar, igual aos demais que conseguiriam realizar dentro do seu tempo. A rotina é importante porque existe um tempo para cada coisa. E começa o choro, começa o desconforto, começa esse sofrimento, mas entendemos que esse crescimento vai trazer um crescimento para ela. Esse sofrimento causa porque ela precisa crescer. Ela vai começar a pensar, juntamente com a professora, se ela consegue viver assim todos os dias. Se amanhã ela tiver novamente esse comportamento, o que é que vai acontecer? Você vai querer perder 5 minutos de intervalo? Porque eles não querem perder nem um segundo, quanto mais 5 minutos. Então, é importante confiar na escola como oportunidade de crescimento. Então, esse desconforto, esse sofrimento vai trazer um crescimento para esse estudante, porque ele vai parar, ele vai analisar, ele vai perceber que esse comportamento não pode seguir. E ele mesmo vai conseguir ter estratégias para que no próxima aula ele consiga realizar a atividade. E é interessante como fica assim, notório que ele, professora, eu terminei. Muitas vezes termina primeiro, porque ele aprendeu com aquele momento de sofrimento e de desconforto, que para a família, muitas vezes, não consegue entender, porque enquanto família não quer o seu filho sofrendo, não quer em nenhum desconforto, porque toda família é dessa forma. A gente quer carinho, quer afetividade, e às vezes não entende que esse desconforto vai gerar crescimento. Geralmente os pais observam o aspecto dos filhos dentro da família, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento afetivo. Então, o comportamento, a configuração do filho em casa é diferente do mesmo comportamento na escola. É tão interessante que muitas famílias colocam, minha filha falou isso em casa, se eu não tivesse escutado, eu não iria acreditar. Começa a perceber o crescimento, a evolução, a autonomia. E isso acontece porque a parceria entre família e escola é uma relação de confiança, é uma relação de troca. Um está muito inteirado com o outro nessa parceria, com foco no estudante, no crescimento, na autonomia desse estudante. A escola observa essa mesma criança por outros aspectos. Os aspectos da relação social, do desenvolvimento cognitivo, corporal, raciocínio lógico e de todo o contexto que a escola envolve, porque a escola ela é muito ampla. Então, conseguimos conviver e perceber a socialização desse estudante, a empatia com o colega. Então, tudo isso é percebido que muitas vezes na família não consegue ficar de maneira tão notória. Mas a sua participação de maneira que acredite na escola e a escola acredite na família, é que essa parceria dá certo e que esse estudante vai ter cada vez um momento de avanço, de crescimento nas suas habilidades, na sua criatividade e na sua autonomia. Então, estudante feliz é aquele que percebe que está apoiado na escola e na família. Obrigada a você que consegue apoiar o seu filho, apoiar o seu estudante e que sabe o valor que é uma família presente, uma família apoiando, uma família que tem um olhar de futuro, de um futuro com autonomia para o seu filho. Obrigada a você que esteve até aqui. E na próxima temática estaremos mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.